Eu quero continuar falando sobre a graça de Deus e nesta noite falar um pouquinho sobre os efeitos dessa graça. Nós estamos trabalhando o texto de Tito, capítulo 3. Daqui a pouco nós voltaremos nele, se você quiser procurar já. Mas nós vimos aqui pela palavra de Deus que o coração do homem é mau. Nós nascemos pecadores, temos uma natureza degenerada pelo pecado, mas Deus nos ama mesmo desta maneira, e Deus derrama a sua graça da mesma maneira, independente daquilo que fazemos de mal ou daquilo que fazemos de bom. E esta graça, ela nos salva. Isso nós já vimos durante todos esses domingos. Antes da graça, nós éramos, conforme o texto que nós vamos ler daqui a pouco, a Bíblia diz que nós éramos rebeldes, escravos do nosso corpo, nós éramos invejosos, sujos, odiosos, insensatos. Tudo isso nós éramos antes da graça, mas a graça de Deus nos alcançou. E depois que a graça de Deus nos alcança, o que acontece conosco? Nós vimos na semana passada, no domingo passado, os efeitos também desta graça. Quando a graça nos alcança, ela vai inaugurar um novo tempo em nossa vida, porque a graça de Deus, ela atua em nossa vida, nos dando uma nova natureza, trocando o nosso coração, nos fazendo morrer espiritualmente com Cristo e renascer com Cristo. Somos um novo homem, uma nova mulher. E neste processo de transformação, de regeneração, nós entramos na santificação, porque o Espírito Santo passa a morar em nós, e ele vai gradativamente nos santificando. E a mesma regeneração produz em nós também o perdão de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, perdoados, portanto nós fomos aceitos por Deus e nos tornamos seus filhos adotivos, né? Nós nos tornamos herdeiro de Deus. E depois dessa transformação no nosso coração, e depois que acontece a regeneração e a justificação, e depois, o que vem depois? É isso que eu quero tratar nesta noite. Porque apesar da graça de Deus ser incondicional, ela não espera nada em troca que façamos para que Deus atue em nós. Depois que essa graça atua em nós, ela tem os seus efeitos, as suas evidências. Vamos voltar então a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, do 1 ao 8. E eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida na malícia, no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nós nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida.
Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isto para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Este ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. O texto bíblico começa dizendo assim: recomende aos irmãos. Recomende, aconselhe, sugira, fale, instrua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós podemos recomendar ao sapo que viva no deserto? O que vocês acham? Nós podemos recomendar ao elefante que ele voe? Será então que nós poderíamos recomendar à galinha que ela vivesse dentro de um lago? Nós podemos recomendar à águia que ela se alimente como as galinhas, que ela coma milho, farelo, vegetais? Não. Por que não, queridos? Por que nós não podemos recomendar a esses animais que eles vivam de uma maneira diferente? Porque eles não têm natureza para isso. Porque eles não foram criados para isso. Porque eles não foram moldados para isso. Eles não têm natureza. Quando Paulo diz, recomende aos irmãos, ele está dizendo, recomende não a qualquer grupo, mas aos irmãos na fé. Aqueles que foram tocados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram, aqueles que creram, aqueles que foram regenerados, aqueles que ganharam uma nova vida. Não é homenagem ao Palmeiras, já estava aí no meu PowerPoint. Nós não podemos recomendar a um porco que viva da maneira como um gato vive. Nós não podemos. Porque o porco tem a natureza suja. O porco não gosta de limpeza, assim como nós não podemos recomendar ao gato que ele viva no meio da lama, que ele seja sujo, porque a natureza dele não permite. Então Paulo está dizendo, recomende aos irmãos. Eu só posso nesta noite trazer recomendações àqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e que possui uma natureza que consegue ser o que a Bíblia manda que nós sejamos. Essa é a questão. Nós não podemos recomendar àquele que não foi justificado, que não foi transformado, que ele viva de uma maneira santa, porque ele não tem natureza, porque o santo não vive nele ainda. Consegue restaurar a imagem? E a primeira recomendação que Paulo traz é: recomende aos irmãos que respeitem as ordens do que governam e das autoridades, que sejam obedientes. Paulo não poderia recomendar isso a uma outra classe que não fosse aqueles que tiveram um encontro com Jesus, porque a natureza humana é rebelde, é maligna, é maliciosa, é odiosa, é insensata.
mas aqueles que foram tocados pela graça, que foram alcançados, Paulo pode trazer esta recomendação, porque agora eles conseguem cumprir esta ordem. E esta ordem tem a ver com respeito. Vocês que foram iluminados, vocês que foram agraciados, vocês que foram tocados, transformados, o mínimo que Paulo está dizendo, que eu exijo de vocês, é que vocês tenham respeito pelas pessoas que vivem à sua volta. Na quarta-feira nós temos estudo aqui, e eu saí conversando com um jovem, e nós estávamos conversando sobre o Evangelho, e do outro lado da rua tinha uma pessoa embriagada, dormindo na calçada, e eu perguntei àquele jovem: aquela pessoa tem a imagem de Deus? Queridos, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso aquela pessoa merece o nosso respeito, merece ser tratada com dignidade, e todos os desprezados da nossa sociedade também, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se encarnou, e Ele viveu uma vida de respeito ao seu semelhante. Enquanto o religioso que Jesus estava jantando na casa dele, em seus pensamentos dizia: Jesus não sabe quem é essa mulher que chora aos seus pés. Se ele soubesse quem é ela, ele não permitiria que ela fizesse isso, porque era uma prostituta. Jesus olhou bem para Simão e disse: eu entrei aqui e você não me beijou, ela está beijando os meus pés. Eu entrei aqui, você não me ungiu, ela está ungindo os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, ela está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. A quem muito amou, muito se perdoou. Respeito. Jesus respeitava as pessoas porque eram desprezadas pelos homens, mas amadas de Deus. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que vocês têm por Cristo. E esse texto ele está grudado num texto que fala sobre casamento, Efésios 5. Aí vai falar para as esposas serem submissas aos maridos, para os maridos amar as esposas como Cristo amou a igreja. Respeito é o mínimo que a palavra de Deus exige de cristãos regenerados. Respeito pelo igual, porque quando eu não respeito, é porque eu me julgo superior ao outro. Respeito a minha mulher, respeito ao meu marido, respeito ao meu pai, à minha mãe. Parece que nós vivemos uma sociedade hoje que inverteu. Os senhores do lar são as crianças. As crianças mandam, as crianças determinam, as crianças exigem. Esses dias a minha filha disse: por que eu tenho que dormir tal hora, se você pode dormir mais tarde? Eu virei para ela e disse assim: você quer que seja igual para mim e para você? Ok, então você vai arcar também com as responsabilidades, você vai pagar as contas, você vai trabalhar, você vai agendar médico, vai na consulta, você vai cuidar da cachorrinha do jeito que você deveria cuidar e não cuida. Vê se pode, 10 anos. Pais e filhos não são iguais. Deus nos colocou perante os nossos filhos para sermos tutores.
senhores deles, enquanto eles não têm condições de serem senhores de si mesmos. Respeito. Irmãos, pedimos a vocês que respeite aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. Paulo está falando aqui dos pastores. Paulo está falando daqueles que cuidam do rebanho, dos obreiros, dos missionários. Falava pela manhã aqui também no estudo da escola dominical que para ser pastor a gente precisa de um temperinho a mais. E esse temperinho a mais chama-se pavio longo. Pavio longo. Conheço pessoas muito bem preparadas intelectualmente, teologicamente, mas que não têm o dom de ser pastor. Porque pastor precisa caminhar 2, 3, 4, 5 milhas. Pastor tem que pegar o cajado e ir lá no buraco e arrancar a ovelha. Pastor tem que enfrentar, tem que confrontar as pessoas, para que a sua alma não vá para o inferno. Talvez uma das profissões que exige mais coragem seja a profissão de pastor. Você chegar para um irmão, irmão, você está em pecado. E o salário do pecado é a morte. Você precisa rever a sua vida. O que você está fazendo não está contrário à palavra de Deus. Você quer se colocar contrário à palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas dizem assim: peraí, você não tem nada a ver com a minha vida particular. Você não conhece os meus problemas. Peraí, mas você não faz parte de uma família? Você não faz parte de um corpo? Você não se submeteu a Cristo e Cristo deu autoridade à igreja para que a igreja exerça autoridade espiritual sobre você? Há igrejas que exercem episcopalmente, há igrejas que exercem autoridade congregacionalmente, há igrejas que exercem conciliarmente como a nossa. Um colegiado não é um, são alguns, não são todos, são alguns. E as pessoas não querem se submeter, porque falta respeito. E aí no meio evangélico esse trânsito, esse pular das cadeiras, né, de denominações, de igrejas. Foi confrontado aqui, vai para lá, mas leva o problema. Quando for, vai ficar lá até quando não for confrontado. Quando for, já vai para um outro rebanho. Respeito pelas autoridades, foi o primeiro texto. Como que nós abordamos um guarda de trânsito quando ele vem tirar satisfações conosco? Respeito é o mínimo. Respeito pelas autoridades constituídas. A gente vinha cada notícia a respeito da Dilma. Aconteceu o que deveria acontecer e tem mais coisa para acontecer em nosso país. Mas nós não podemos tratar uma presidente ou uma autoridade de uma maneira banal. São autoridades constituídas. E a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por ele, para colocar ordem. Respeito. Estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Queridos, a evidência da graça em nossa vida são as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras evidenciam a nossa salvação. Olha que interessante o que Martinho Lutero disse: as boas obras não tornam o homem bom, mas o homem bom pratica as boas obras. As obras más não tornam mau o homem, mas é o homem mau que pratica as obras más. O mínimo que a graça exige de nós é que nós pratiquemos as boas obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão
para que nós a praticássemos. Você é visto no seu condomínio, na sua vizinhança como alguém servo, como alguém que ajuda as pessoas, como alguém que espera as pessoas para subir no elevador, como alguém que se dispõe a ajudar a carregar as malas para subir no elevador. Você é aquela pessoa que chega no seu condomínio e a pessoa demora para abrir o portão e você não buzina. Você é essa pessoa. É isso que a graça exige de nós. É o mínimo que a graça exige de nós, que a gente faça coisas que evidenciam que fomos alcançados por Jesus Cristo. Boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas está escrito lá, para as boas obras. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Esse texto, Paulo está dizendo aos ricos da igreja, que usem a sua riqueza para fazer o bem, para ajudar as pessoas. É isso que a graça recomenda. Aconselhe que não fale mal de ninguém. Quando a graça nos atinge, o texto que nós lemos de Tito diz que nós fomos lavados, pelo Espírito Santo, e nós fomos regenerados, nós fomos lavados. Lá em Ezequiel 36, 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Tirarei o vosso coração de pedra, vos darei um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis os meus estatutos e os guardeis. Essa água aspergida se cumpre no Pentecoste, o Espírito Santo desce. A água é o Espírito. Jesus Cristo é a fonte da água viva. Nós fomos lavados. O que a graça exige de nós é que saia da nossa boca palavras que edificam. Que nós não nos contaminemos com a crise que gira ao nosso entorno. Que nós não contaminemos com essa cultura de massa, que como uma fumaça de um fumante ao nosso lado, nós acabamos fumando junto. Nos tornamos fumantes passivos, porque vamos assimilando a cultura. O que sai da nossa boca edifica. O que sai da minha boca glorifica a Deus. Há uma diferença entre o que você fala e o que o seu amigo de trabalho fala. O seu amigo se constrange em falar uma malícia, um palavrão, uma coisa imoral perto de você. Uma outra tradução, creio que seja a Bíblia Viva, diz assim: evitem a boca suja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles. Como nós temos facilidade de passar as coisas sem filtrar, sem saber se é verdade, sem saber se vai denegrir uma pessoa. Por quê? Diz que notícia ruim corre, muito rápido. Nós precisamos perder essa avidez por contar as coisas ruins. Nós deveríamos ter uma avidez no nosso coração para contar as coisas boas. Você ficou sabendo? Você está sabendo? Vem coisa ruim aí. Vem coisa ruim, que não vai edificar.
Queridos, nós vivemos uma sociedade assim, e muitas vezes nós nos tornamos assim. Mas não deve ser assim, quer comais, quer bebais, quer falais, quer façais qualquer outra coisa. Vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. E não para denegrir o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Uma ocasião, foi preso uma pessoa, e os irmãos estavam se regozijando, porque o cara era sem vergonha mesmo, um empresário que roubou muita gente. Na verdade, um advogado. E estava aquele burburinho na igreja, e eu disse assim: alguém já orou por ele? Ninguém. Mas estava falando mal, falando bem feito, falando. Recomendo aos irmãos que sejam calmos e pacíficos. Você é calmo? Não, pastor, eu tenho sangue espanhol. Não, pastor, eu tenho sangue de italiano. Sabe como é que é? Italiano é muito passional, né? É muito, né, sangue na veia. Eu sou gaúcho, sangue na veia, faca na bota, é? O que a graça fez com você? Ela não transformou você? Às vezes a gente fica triste, né, de cristãos dizendo assim: eu sou assim mesmo. Parece que tem até orgulho de ser grosso. Parece que tem orgulho de não ter paciência, de ser tolerância zero. Olhe para Jesus, você tem de ser igual a Ele. Eu tenho de ser igual a Ele. Jesus perante Pilatos, você não vai abrir a boca, você não vai se defender. Jesus não disse nada. Jesus foi um homem manso. Na hora certa ele usou a sua energia, mas geralmente ele era uma pessoa calma, pacífica. Você é da paz ou você tem orgulho de ser da guerra? Não mexa comigo, não pise no meu calo. Uma vez eu ouvi de um irmão: do jeito que vem, volta. Falei: puxa, a graça aí está invisível aí, porque onde ela atua? No que depender de vós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Você se lembra que nós tínhamos um no colégio apostólico, né, que era mais agressivo, não tinha pavio, não era nem curto, não tinha, chamava-se Pedro. Quando os soldados vieram prender Jesus, ele sacou da espada e cortou a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha e recoloca no lugar, faz um milagre ali, cura aquele soldado. Queridos, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós precisamos deixar a graça atuar em nós. Nós vivemos uma sociedade agressiva. Lembra daquele comercial que o cara estava dirigindo o carro e tinha um cachorro do lado? Aí alguém passou, buzinou, o cara saiu e xingou o outro e o cachorro segurou ele. Nós vivemos mais ou menos assim. Alguém buzina para nós, pronto, já está feito o caos. Alguém segurou um pouquinho o trânsito na nossa frente. Queridos, onde está a graça em nossa vida? Maridos sistemáticos, né? Mas não é assim que eu quero que passe minha roupa. Falta muita calma em nosso meio. Onde está a graça? Deus usou de graça conosco. Devemos usar de graça com o nosso semelhante, a começar pelo nosso cônjuge. A pessoa que nos suporta,
a pessoa que sabe exatamente quem nós somos. É essa que nós devemos ministrar mais graça. E às vezes é que a gente tem menos paciência. E tratem todos com educação. Quando você entra no estacionamento da igreja, você dá boa noite para o moço que trabalha lá? Quando você sai, você diz obrigado, Deus abençoe, tenha uma boa semana? Ou você acha que ele é só um boçal ali, um serviçal, que está a teu serviço? O mínimo que a graça exige de nós é que sejamos pessoas educadas. É o mínimo, queridos. É o mínimo. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos educa. A graça nos educa. Ela tem um efeito sobre nós. Nós não podemos mais ser insensatos. Não podemos mais ser odiosos. Não podemos mais ser maliciosos. Não podemos mais usar de desamor. Este ensinamento é verdadeiro. Paulo diz a Tito: quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isto é bom e útil para todos. Boas obras, boca limpa, educação, respeito, calma, tudo isso, queridos, são efeitos da graça de Deus sobre nós. Todas essas coisas são, na verdade, evidências da tua conversão, evidências da minha conversão. Você pode olhar para dentro de si hoje e dizer: eu tenho essas evidências. As pessoas do meu condomínio, do meu prédio, da minha vizinhança, elas de fato, eu vejo que elas falam bem de mim, eu vejo que elas gostam de mim. Tem cristão que diz que é perseguido. Eu sou perseguido porque sou crente, porque sou evangélico. Às vezes não é. Às vezes é perseguido porque é chato, porque não é educado, porque não é amoroso, porque não manifesta graça, porque não fala a verdade, porque não é sim, sim e não, não. E aí, essas evidências não saltam, e não aparecem, e as pessoas não têm como nos diferenciar daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. A graça de Deus é incondicional. Você não pode mexer os palitinhos aqui para Deus ser favorável para você. Deus o ama incondicionalmente. Você não teve participação nenhuma na tua conversão, nem na tua salvação. Mas a partir do momento que essa graça chegou a você, e ela impactou, como foi cantado aqui, tocou-me Jesus, tocou-me. Ela nos dá uma nova vida, um novo momento, uma nova direção.
E isso fica evidenciado. Fica evidenciado. Você pode dizer que você manifesta essas evidências? Aí nós podemos dizer: a graça alcançou você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja sal e luz onde você vive. Que as pessoas cheguem para você e digam assim: viu, você tem alguma religião? Você frequenta alguma igreja? Aí você vai dizer: mas por que você está me perguntando? Não, porque eu vejo que você é diferente. Eu vejo que você é mais calmo. Você é uma pessoa educada. Você não fala mal do outro. Você manifesta respeito. Ah, bom. Pensei que tivesse feito alguma coisa ruim. Queridos, esta é a marca do cristão. Recebe a graça e evidencia a graça. Talvez a gente pudesse resumir tudo isso que eu falei hoje numa palavrinha só: amor. Nós devemos amar com o amor de Deus. Lembra do texto que foi lido no início do culto? A ninguém pagueis mal por mal, mas pagai o mal com o bem. Vamos orar? Ó Deus, somente mesmo pela Tua graça nós podemos cumprir essas recomendações. Mas eu creio também, ó Deus, que jamais o Senhor pede a cada um de nós algo que nós não possamos cumprir. Porque o Senhor já nos deu um novo coração, uma nova natureza, e colocou em nós o Teu Espírito. Jesus Cristo vive em nós pelo Teu Espírito, e é Ele que nos capacita a respeitar, a ser educado, a ter paciência, calma, a agir com verdade, com honestidade. Ajuda-nos, Senhor, para que assim, ao praticar as boas obras, a nossa luz brilhe diante dos homens e eles possam glorificar a Deus, o nosso Pai. Abençoa esta igreja, abençoa os nossos irmãos, abençoa a minha vida, abençoa os pastores, líderes desta igreja, para que nós sejamos vistos, ó Deus, pela ética cristã e pelo amor fraternal. Que nós sejamos um farol nessa sociedade tão suja e corrupta em que nós vivemos. Dá-nos esta graça de sermos brasileiros, mas de não compactuarmos com a lei de Gerson, que quer levar vantagem em todas as coisas. Ajuda-nos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.